Oi, voltei. Hello, how are you? Did you miss me? Sentiram saudade? Eu sinto saudade de vocês sempre, porque sempre é legal a gente estar em contato. Essa primeira aula, que é a primeira de várias, eu vou voltar a uma coisa que a gente já viu em sala de aula, só que é uma coisa bem importante, e na sala de aula é possível que algumas pessoas já tenham esquecido alguma coisa que a gente falou ali, tá? Eu vou começar falando sobre o alfabeto inglês, tá? É o mesmo do português, é o mesmo que a gente usa no Brasil, tá? Não é que nem aquele alfabeto japonês, o alfabeto hebraico, aquele alfabeto russo, com aqueles caracteres cirílicos, nada disso. O alfabeto do inglês é igualzinho ao nosso, 26 letras, tá? Do A até o Z, que nem o nosso. Não tem diferença nenhuma. Só que a gente tem diferença na pronúncia dessas letras, tá? No português a gente fala o quê? A, B, C, não é verdade? No inglês a gente vai ter essas letras só com uma pronúncia diferente. A gente já viu isso em sala de aula, então não pense que eu estou me repetindo, mas é porque é uma coisa que é muito importante ficar fixada na sua mente. E como a gente na sala de aula bateu isso aqui, mas é possível que pessoas já tenham esquecido e aqui a gente tem uma forma melhor de fixar e aquilo ali não ser esquecido, então eu vou voltar a esse assunto e para a gente refrescar a memória e poder a partir daqui ter um pouco mais de segurança no que a gente vai falar. Então o que a gente tem de alfabeto no inglês? Vamos a ele. A gente começa com A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W, Z. Ok. Então, tem uma coisa que eu quero logo chamar a atenção aqui, que eu falei em sala de aulas, mas nunca é demais a gente reforçar, que nós temos como brasileiros alguns vícios na hora de pronunciar coisas. E nós ainda como paraenses temos um vício ainda mais forte, que nem todo brasileiro tem, mas que nós temos. Nós temos aqui o vício de chiar, nós chiamos. Isso daí, todas as cidades brasileiras que tiveram uma colonização portuguesa muito forte, têm esse chiado no falar. Belém foi uma cidade com uma colonização portuguesa muito forte. Até a época da borracha, no início do século XX, a colonização portuguesa era bem forte em Belém e a influência de Portugal muito grande. Outras cidades, tipo Rio de Janeiro, por exemplo, que chegou a ser a corte portuguesa esteve no Rio de Janeiro, também chia. O carioca também chia quando vai falar, né? E algumas outras cidades também. Outras cidades de outras regiões do Brasil não chiam. O que é esse chiado que eu estou falando? Por exemplo, se a gente for falar aqui da irmã da nossa mãe, a gente chama de tia, tia ou titia. Olha só, como é que escreve tia? T-I-A. De onde veio esse t, esse x aí no meio? Esse chiado, tia. Veio desse chiado que os portugueses nos deixaram. E que deixaram para os cariocas e para alguns outros lugares também. Porque se você for lá no Nordeste, por exemplo, em Pernambuco, vão dizer tia ou titia. E vários outros estados do Brasil também vão falar assim. Olha só, acabei de falar agora estados. Estou chiando. Estados. Não tem S, não tem X. É S. É S-T-A-D-O-S. Estado. Seria estados. Estados. Se você chegar em alguns locais, sul, sudeste, nordeste do Brasil, você vai encontrar locais que vão falar o S dessa forma.
limpinho, sem chiado. Aqui em Belém isso não acontece. No inglês, isso também não acontece. E é por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Porque quando a gente vai falar uma palavra em inglês, a gente não pode chiar. Se você chiar, você vai estar pronunciando errado. Por exemplo, uma das palavras que mais eu vejo as pessoas errarem, que me dói na alma, é a palavra professor. Como é que se fala professor em inglês? Primeiro, ensinar, o verbo ensinar é o verbo to teach. To teach. Uma dica que eu já passei em sala de aula, que eu quero voltar a tocar nela aqui, é que o profissional que faz uma determinada coisa em inglês, normalmente vai pegar o verbo daquilo que ele faz e colocar no final ER ou R. Então, isso acontece em muitas situações. Por exemplo, dirigir um carro é o verbo to drive. A pessoa que dirige, ou seja, o motorista, é o driver. Driver. Então é drive com R no final. Professor, ele faz o quê? Ele ensina. O verbo ensinar em inglês é o verbo to teach. Teach. Então o professor vai ser teacher. Teacher. No final do teach vai ER. Teacher. Teacher. Note que é teacher. O T não tem chiado. O T é limpo, claro, cristalino, que nem o T que o nordestino fala quando ele diz titia. Esse é o T do inglês, o T limpinho, sem chiado. As pessoas, quando vão falar professor aqui em Belém, por exemplo, e outras cidades que têm esse tipo de vício de linguagem, vão falar teacher. Por favor. Pelo amor de Deus, não fale teacher. Teacher. Parece mais, quando a gente ouve, que você está dizendo cheater. Cheater é a pessoa que cheat. O verbo to cheat é enganar, ludibriar, enganar. O cheater é o enganador. Eu não sou enganador, gente. Eu sou professor, por favor. Eu não sou cheater, eu sou teacher. Então, como a gente está falando aqui de alfabeto, como a gente pronuncia as letras, você vê que eu falei A, B, C, D, E. Quando eu cheguei no T é T, T, não tem chiado, tá? O S é S. Então, a gente tem que deixar de lado alguns vícios de linguagem que a gente tem. Isso aí vai nos libertar para a gente poder falar um inglês melhor, o inglês mais correto, o inglês mais palatável para um estrangeiro que ouve a gente falar, porque senão eles vão olhar para a gente e torcer a cara. Vão dizer, não é bem assim, gente, para lá, pera lá, volta atrás aí, recomeça esse negócio aí que não está legal. Então a gente conseguir se libertar desse vício de pronúncia que a gente tem, desse chiado, já é um grande começo. Porque além desse detalhe dos vícios e das pronúncias meio fora da curva, a gente tem outro detalhe que a gente também tem que se acostumar, que é a questão de fonemas que não existem no português. O que é um fonema? O fonema é o som que as palavras ou que as sílabas provocam. Se você tem a letra A, existe o fonema que representa o som A. Se você tem a letra E, existe o fonema que representa o som E. Existem caracteres fonéticos para tudo isso, para representar esses sons. Eu não vou agora entrar em caractere fonético, em estudo de fonética aqui, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é inglês. Mas é importante a gente saber o que é um fonema, porque a gente tem que entender que existem fonemas no inglês que não existem no português. E é o que acontece com isso? As pessoas, quando as pessoas têm um pouco mais de idade, o sistema fonador da gente, esse que fica aqui dentro, assim, que faz a gente poder
provocar os sons que saem da nossa boca, ele já está meio viciado. Quando é uma criança nova, um adolescente, ele ainda não está com esse vício todo. O nosso sistema fonador, nossas pregas vocais, nosso sistema que a gente usa para falar, a língua e as pregas vocais e tudo mais, não estão viciados naqueles fonemas que a gente fala sempre. Por exemplo, tem fonemas em idiomas árabes ou idiomas africanos que eu não conseguiria falar nem, 6 meses treinando, que são muito complexos, que são fonemas que são feitos lá no fundo da garganta. Coisa que não é nem parecido com alguma coisa que a gente tenha no nosso idioma. Então, para a gente fazer aquele fonema que os árabes, que os africanos fazem, é dificílimo, para não dizer quase impossível. O inglês não chega a esse ponto, tá? O inglês não chega a esse nível de dificuldade, mas tem fonemas que não existem no português. E se a gente não entender que não é aquilo que a gente pensa, a gente vai estar falando sempre a coisa errada. Um dos fonemas que é mais comum de dar problema para as pessoas é quando se encontram o T com o H. TH. Por quê? É um fonema que não existe no português. No português, a gente tem o fonema da letra F, da letra D, da letra G, da letra Z, mas o TH não existe. É um fonema diferente ao que a gente está acostumado. Então, como é que a gente produz esse fonema? Como é que nosso aparelho fonador, nossa língua, garganta, as pregas vocais vão conseguir produzir esse som desse fonema para a gente poder ser entendido? A nossa língua vai encostar nos dentes de cima, tá? E enquanto você faz isso, você dá assim tipo uma leve sopradinha. O som vai ficar um pouco parecido com o som do F, com a diferença que a letra F você produz com o lábio inferior nos dentes superiores. Faca, futebol, forceps. Então são palavras que você fala com o lábio no dente superior. Enquanto que o TH você faz com a língua no dente superior. Para nós, brasileiros, que não estamos acostumados com esse fonema do TH, vai soar no nosso ouvido como se fosse a mesma coisa. A gente não percebe a diferença de um para o outro. Parece que é uma coisa só. Eu mesmo já morei nos Estados Unidos. Quando eu fui para lá, eu ainda não tinha conhecimento mais profundo da fonética e eu falava o TH como se fosse F. Eu tinha uma amiga lá que se chamava Elizabeth. Toda Elizabeth se torna o quê? Beth. Beth se escreve como B-E-T-H. Então o nome dela tem TH. O certo seria falar Beth. Beth. Olha a línguazinha. Beth. Tá? E eu falava Beth. Beth. Como som de F. E ela ficava tiririca da vida comigo, dizendo, meu nome não é Beth, meu nome é Beth. Disse, mas é a mesma coisa, gente. Não tem diferença. Qual é a diferença de uma coisa para outra? É a mesma coisa. Ela dizia, não é a mesma coisa. Porque o meu ouvido não estava preparado para perceber a diferença, e o dela estava porque ela nasceu falando inglês, conhecendo esse fonema. Então, a gente vai ter uma tendência de achar que é tudo igual, mas não é. Eu, por um tempo, trabalhei numa empresa de turismo que o gerente dessa agência era um francês, nascido na França, que veio para Belém, para o Brasil, já jovem, adolescente para jovem. Então, ele ainda falava o português com um sotaque muito forte de francês. E quando ele queria falar uma palavra que tivesse ão, a com tio, ó, tipo pão, ele não conseguia falar pão, ele falava pom. Avião, pom. E eu dizia para ele, Patrick, está errado. Não é avião, é avião. Não é pom, é pão. Ele dizia, mas é a mesma coisa. Foi isso que eu falei. Porque para o ouvido dele, pom era igualzinho pão, não tinha diferença. Para o meu ouvido, que conheço o fonema ão, que não existe no francês, eu via uma diferença muito grande, como a gente vê aqui. Você acha que pom é igual a pão? Provavelmente não. Mas você acha que Beth é igual a Beth? É bem possível que você ache que é a mesma coisa. Por quê? O teu ouvido não está preparado para isso.
Você não nasceu falando esse idioma. Então fica parecido. E tem vários outros fonemas, fora esse, que também não existem no português. E a gente, quando vai ver a palavra, a gente tem uma tendência de falar aquele fonema mais parecido, aquele mais próximo, aquele que mais se assemelha. Mas não é o mesmo. Ele é parecido, mas não é o mesmo. A própria palavra amor, por exemplo. As pessoas falam love. I love you, com o fonema do O, mas não é. Esse fonema é love. Love. Você vê que não é love, é love. É uma coisa entre o U com O, meio misturado, mas não é nenhum nem outro. Por quê? Não é nenhum nem outro. É um fonema que não existe no português. A gente não está acostumado com ele. Mas é ele que é o fonema certo. E você, para falar com estrangeiros, seja americano, australiano, inglês, de onde for, você tem que saber o fonema que é o correto, porque senão ele não vai, sabe, pode até entender, fazer um esforcinho e entender, mas não vai te olhar com bons olhos. Não vai achar que você está fluente de verdade. Então é importante a gente ter atenção a essas duas coisas, com relação a essa parte do vocabulário, em relação a essa parte do abecedário. A gente saber que os vícios fonéticos que a gente tem do nosso idioma não vão se aplicar na hora de você falar inglês, como no caso dos chiados, e outras coisas parecidas que a gente acaba se acostumando, e também os fonemas que a gente não conhece, tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre. Em todas as aulas a gente vai ver um pouquinho disso. Isso eu estou introduzindo para você poder já ter esse preparo, já ter essa casca engrossada, para poder, quando você começar a receber a informação, você já ter esse preâmbulo e poder saber que em cima disso é que você já vai caminhar para poder falar, tá bom? Então, no próximo módulo, ainda nesta aula, a gente vai voltar para essa questão do alfabeto, porque agora, nessa primeira parte, eu quis somente falar dessa questão dos vícios e dos fonemas que a gente tem que aprender a se libertar do vício que não é bom e inserir na nossa cabeça e no nosso sistema fonador aqueles fonemas e aqueles sons que a gente não está acostumado e não conhecia e vai passar a conhecer. Na próxima aula a gente vai mais fundo nisso aí. Volte, não se esqueça, a gente está aqui, próximas aulas vão estar sempre sendo postadas aqui. Então se inscreva para você não perder os avisos de quando tiver aula nova. E se você gostou, deixa seu joinha. Beleza? A gente volta na próxima aula. Bye, bye.